Olá, bom dia. Eu sou Regivane Santos, orientadora do Ministério Prova de Fogo. Te cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. A palavra de bom dia de hoje, nesse dia de 25 de novembro de 2020, ela é sobre o papel do marido. E o tema de hoje diz assim: marido, cuide da sua esposa. Não só os homens precisam saber qual é o papel do marido, mas também nós, mulheres, esposas, mães, precisamos saber qual é o papel do marido, tanto para ensinar os nossos filhos, quanto para também viver isso que o Senhor espera de um casamento. E em Colossenses 3,19 diz assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. E nós sabemos que o número de divórcio, principalmente nesse período de pandemia, ele aumentou, separações, muitas vezes porque o relacionamento entre marido e mulher, ele tem os seus conflitos aumentados. E aqui nessa palavra diz ao marido: não a trateis com amargura a vossa esposa. Quantos e quantos relacionamentos a amargura, a grosseria, a ignorância, palavras ofensivas, elas entram dentro de casa e elas fazem com que essa estatística dos divórcios aumentem. Ela faz com que a violência, não só a violência física em si, mas a violência na comunicação, ela aumente, justamente por essa amargura, né, por essa grosseria. E Pedro, na carta, no capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 7, ela deixa aqui também um ensinamento para nós. Diz assim o versículo: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para que a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. E aqui nós podemos ver o quanto Deus se importa, quanto Deus ele dá essa atenção ao relacionamento conjugal, a esse companheirismo, para que não haja esses maltratos. E quando nós observamos esse versículo, nós podemos ver, em primeiro lugar, que pelo menos em 4 áreas o marido ele precisa atender a sua esposa. Uma das áreas é a área sexual, quando fala que maridos, vivei a vida comum do lar. Isso se refere à coabitação, isso se refere à sexualidade. E então, quando nós falamos e observamos esse versículo com cuidado, nós podemos entender que o Senhor ele se preocupa com todas as nossas necessidades. Então, tanto nessa área sexual, também se preocupa na área intelectual, como quais são os sonhos, os desejos, as necessidades. Quando fala aqui com discernimento, também trata com as diferenças que homens e mulheres têm no seu lado também emocional, quando fala para tratar com dignidade. Mas tem uma parte aqui que fala e que é a área espiritual, quando diz aqui para que não se interrompam as vossas orações, ou seja, quando a vida conjugal ela está desregrada, ela tá fora do prumo, orações são interrompidas. Então a vida espiritual ela não está separada da vida conjugal. Uma ela está atrelada à outra. Não tem como dizer que o marido que ele não trata bem a sua esposa, ele está com uma vida espiritual abundante. Porque a Bíblia é verdade e ela diz que as orações são interrompidas. Então, essa é a palavra
que nós temos para compartilhar hoje, e eu gostaria de finalizar com o versículo 5, com o capítulo 5, versículo 25 de Efésios, que diz assim: para os maridos ainda, a ordem de Deus: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E não existe um amor maior do que esse, porque Cristo ele se entregou, ele morreu pela igreja. Então que o nome do Senhor possa ser glorificado e exaltado nos casamentos, que os relacionamentos possam ser restaurados, que não haja amargura, que haja companheirismo e principalmente que as orações elas possam ser ouvidas por haver comunhão e discernimento verdadeiro entre os casais. Amém? Que possamos chamar à existência, que possamos viver o que a palavra diz dentro dos nossos lares, em nome do Senhor Jesus.